Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje nós vamos falar sobre plantação em vasos. Como vocês podem ver, existe aqui uma diversidade de vasos plásticos, são tambores de tanquinho, né? E aquele cesto de máquinas de lavar. Vocês podem ver que são vasos que têm uma grande profundidade. Cabe bastante substrato, pessoal. São vasos aproximadamente de 100 a 120 litros a profundidade desses vasos. Já tem algumas frutíferas plantadas nesses vasos. Mas pessoal, você pode estar se perguntando: qual o melhor vaso para se plantar frutífera? Vaso plástico, vaso de cimento, vaso de madeira, vaso de vidro? Qual desses são os melhores para que uma frutífera ela venha se desenvolver e venha ter produção? Eu costumo, pessoal, dizer que o melhor vaso é exatamente aquele que você tem na sua casa, que tem uma durabilidade entre 4, 5 anos em diante e que a sua planta se adapte bem e esta se desenvolva e comece a sua produção. Isso depende muito, pessoal, do tamanho do seu pomar, né? O tamanho do seu quintal, o tamanho da sua laje, porque você não pode ter um quintal ou uma laje pequeno e você pegar uns vasos grandes e colocar, porque o que é que vai acontecer? O seu quintal logo ficará superlotado. Uma frutífera, ela produz em um vaso de 18, 20 litros. Normalmente é só ter um bom substrato, uma boa adubação e ela vai se desenvolver. Eu trabalho com esses vasos grandes porque aqui eu tenho um espaçamento que dá para se trabalhar com esses tipos de vasos. Observe aqui uma alporquia de acerola que já começou a produzir, né, pessoal? Vocês podem ver aqui que tá florida. Então, o que é que acontece? Olha o meu espaço. Então eu tenho alguns vasos de cimento aqui que foi o mesmo que fiz. E adquiri estes vasos de máquina de lavar de tanquinho com um rapaz que trabalha com reciclagem. Um vaso desse aqui eu compro na mão dele a R$ 5. Observe que sai bem em conta. Um vaso hoje no mercado você vai encontrar um vaso de 50 litros a 60, aproximadamente entre 30 a R$ 45. Este vaso aqui é de um vaso de 100 a 120 litros. Então o sistema radicular da planta, né, suas raízes, elas vão se desenvolver muito bem. Então qual o melhor vaso para se plantar frutífera? É aquele vaso que você vai ter uma durabilidade, ele vai ter, né, na verdade, uma durabilidade entre 4, 5 anos em diante, porque com 2 anos com uma frutífera dessa plantada, um vaso, você terá que fazer uma poda de raízes. Porque se você deixar ela muito tempo, o que vai acontecer? Essas raízes vão crescer e vai formar um anelamento no fundo deste vaso e vai começar, pode estrangular na verdade a sua planta. Então tem que fazer essa poda, retirar, né, colocar um novo substrato para que a planta consiga se desenvolver melhor e ter uma boa produção. Aqui nesse pomar meu existe várias frutíferas já no solo, porque eu tinha um pomar em vasos na minha casa antes de eu adquirir este terreno, e lá eu plantei aproximadamente umas 37 mudas, todas no vaso, pessoal. Inclusive eu ainda tenho seis mudas lá. Daqui a pouco eu vou estar indo lá mostrar a vocês que está em alta produção. Então o que é que acontece? Eu transplantei algumas aqui para o solo. Vocês podem ver um pé de pitanga preta aqui, bem pequeno, e já começou a produzir. Tá cheio de botões florais. Vocês podem ver aqui, tem até flor, uma flor aqui já aberta.
com os botões florais, né? O pé da jabuticaba aqui também está produzindo, ela estava em vaso, plantada no vaso, está aqui totalmente produtivo. Inclusive os pássaros hoje já me deram a zero ali, chuparam algumas, mas faz parte da natureza. Nós não plantamos só para nós, mas também para as aves, né? Então, pessoal, o que é que acontece? Aqui o meu pomar já está pequeno, não dá mais para estar plantando no chão, porque tem que ter um espaçamento adequado, porque essas plantas no chão, ela vai crescer bastante, né, igual no vaso, e eu já estou sem espaço algum. Então foi o que eu fiz. Eu disse, vou voltar a plantar no vaso, reservei esse canto aqui para estar plantando algumas mudas no vaso. E vocês podem ver que esses vasos meus são bem grandes, então essas plantas vão se desenvolver muito bem. Pessoal, eu vou lá na minha casa agora mostrar a vocês como é que estão lá as frutíferas, e vocês vão ver que no vaso a frutífera ela se desenvolve e produz legal. Tem alguns pés de lima, cajamanga não e goiaba paluma que está produzindo no vaso. E vocês vão ver que ela já está super desenvolvida e produzindo muito bem, pessoal. Então, adquira o seu vaso segundo o tamanho do seu quintal, da sua laje, do seu pomar. Adube muito bem, coloque um ótimo substrato e você vai ver que a sua frutífera ela vai produzir muito bem. Vamos lá, pessoal, vamos lá na minha casa agora para que vocês possam ver lá minhas frutíferas em alta produção no vaso. Então, pessoal, aqui está, né, as minhas frutíferas no vaso, como eu estava falando. Eu vim aqui na minha residência mostrar essa área toda aqui, pessoal, é onde eu plantava. Eu tinha aproximadamente umas 36 mudas de plantas no vaso, apenas deixei 6. Tem um pé de pitaia ali. E observe que esse pé de lima ele tá super carregado, tá com uma produção excelente. Ó que cacho maravilhoso. Bem desenvolvida, né? Nós estamos em um período de inverno, como eu já falei para vocês. Então as frutíferas ela acaba ficando assim nessa coloração, mas isso não danifica nada na planta. Ela está, vocês podem observar que está com alguns frutos menores. Tem frutos que já está próximo a ser já retirado, já está madurando, está já amadurecendo aqui. Esses daqui, se eu quiser tirar, já posso até tirar, né? Uns frutinhos menores aqui e botões florais. Aqui é um cajamanga que já produz. Essas plantas eu tenho aqui também alguns oporcos, né, na goiaba paluma. Já está praticamente no ponto de retirada. Um pé de pitaia já formando aqui esse guarda-chuva. E aqui mais outro pé de goiaba paluma que já está produzindo. Elas já produziram, eu estou multiplicando ela através de alporquia. Então, pessoal, só para vocês verem que minhas frutíferas elas produzem totalmente nos vasos. E olha o tamanho deles. São vasos de cimento que eu faço, né? E os daqui é de máquina de lavar tanquinho, vocês podem ver. E que produz muito bem. É um tamanho excelente. Então, pessoal, tá aí o vídeo de hoje. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal se não for inscrito e deixe o seu comentário, viu, pessoal? Valeu, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até o final. Fui. Tchau, tchau, galera.